Senegal orgulha Vocês a repararam África nessa dentro comemoração e aqui? fora do campo. Ontem, a seleção de Senegal foi a última seleção da África subsaariana a ser eliminada na Copa do Mundo 2022. A seleção senegalesa volta para casa, mas deixando história, fez grandes efeitos nessa Copa do Mundo. E eu quero te falar sobre essa comemoração aqui. A Copa do Mundo tem uma cobertura mediática mundial e é por isso que costuma ter vários protestos e manifestações políticas. Mas quando se é voltado para a causa da África ou os africanos, não tem tanta repercussão. E é sobre isso que eu vim falar, sobre essa manifestação. Ismaila Sarr é um jogador do Senegal que no último jogo do chaveamento contra o Equador, ele converteu a grande penalidade que deu vantagem no primeiro gol do Senegal contra o Equador. E ele fez essa comemoração tapando os olhos e fez um símbolo de pistola, como se estivesse tirando nele mesmo. Isso aí tem uma mensagem. A mensagem era sobre o descaso que a mídia mundial faz quando se trata das guerras que têm acontecido no continente africano, especificamente na República Democrática do Congo. Como podem ver, essa manifestação não teve grande repercussão, exatamente porque não existe o interesse das mídias ocidentais sobre esse fato. No entanto, essa comemoração não começou com Ismaila Sarr, começou com o jogador da República Democrática do Congo, Cédric Bakambu. Ele sempre faz gol e comemora dessa forma. Também tivemos a comemoração do Lukaku, um dos jogadores também da República Democrática do Congo, mas que defende as cores da Bélgica, comemorando dessa forma também, se solidarizando e chamando a atenção sobre essa causa, que as mídias internacionais não têm interesse exatamente porque são esses países imperialistas ocidentais que exploram a República Democrática do Congo até hoje. Para quem não sabe, a República Democrática do Congo passou por um processo de colonização muito mais violenta que todos os outros países da África, a meu ver. Mas vou colocar uma pessoa melhor para contar-vos essa história. Je m'appelle Denis Mukwege. Je viens d'un pays le plus riche de la planète. Pourtant, le peuple de mon pays est parmi les plus pauvres du monde. La réalité troublante est que l'abondance de nos ressources naturelles, or, coltan, cobalt et d'autres minéraux stratégiques, alimente la guerre, source de la violence extrême et de la pauvreté abjecte en République démocratique du Congo. Nous aimons tous les belles voitures, les bijoux, les gadgets. J'ai moi-même un smartphone. Ces objets contiennent des minéraux qu'on trouve chez nous, souvent extraits dans des conditions inhumaines par des enfants jeunes qui sont victimes d'intimidation et de violences sexuelles. En conduisant votre voiture électrique, en utilisant votre smartphone, en admirant vos bijoux, réfléchissez un instant au coût humain de la fabrication de ces objets. En tant que consommateur, le moins que l'on puisse faire, est d'insister que ces produits soient fabriqués dans le respect de la dignité humaine. Fermer les yeux devant les drames, c'est être complice. Ce ne sont pas seulement les auteurs de violences qui sont responsables de leurs crimes, mais aussi ceux qui choisissent de détourner le regard. Mon pays est systématiquement pillé avec la complicité des gens qui prétendent être nos dirigeants. Pillés pour leur pouvoir, pillés pour leurs richesses et leur gloire, pillés aux dépens des millions d'hommes, de femmes et d'enfants innocents, abandonnés dans une misère externe, tandis que les bénéfices de nos minéraux finissent sur les comptes opaques d'une oligarchie prédatrice.
Se você tem um celular ou algum outro eletrônico, saiba que de alguma forma ou de outra tem sangue congolês nisso. E o que nós podemos fazer é criar estratégia, manifestar, denunciar essa atrocidade que o Ocidente comete ainda na República Democrática do Congo e em outros países do continente africano. No Baixão.